Mas vamos lá, vamos aqui começar o nosso Mercadão Celeste, como o último que a gente teve foi na quinta-feira, né? Teve muita coisa aí depois disso, e até para dar uma atualizada aqui, Cauã Barros, essa informação a gente até apurou aí com o Vene Casagrande, é um jogador monitorado pelo Cruzeiro, mas não sei se essa história vai para frente. Acho até que é um jogador importante mesmo para se observar. O pessoal até disse que o Vasco chegou a recusar duas propostas aí do Cruzeiro, que considerou baixa. Não sei se seria um jogador para já chegar para um elenco do Cruzeiro que tem aí outros atletas, né? Acho que você pode observar e pensar lá para frente, mas também não acho que isso vá avançar neste momento com essa questão. E aí, eu vou falar de todos aqui, a gente debate aí num pacote e vamos falando caso a caso também. Aí surgiu a do Matheus Cunha, né? Que é um goleiro realmente. Esse o Cruzeiro trabalha para um pré-contrato, pensando para o ano que vem. O jogador tem vínculo ainda com o Flamengo até o final do ano. Seria um goleiro com mais rodagem, né? Para ser um reserva ali do Cássio. Hoje temos o Léo Aragão jovem ainda, o Otávio mais jovem ainda, né? Para ser trabalhado. E, e essa é uma possibilidade realmente para o início de 2026. Aí vem o Matheus Gonçalves, que tinha toda a questão que todo mundo já sabe, né? E hoje até não sei qual que é a ideia aí do Felipe Luiz, do próprio Flamengo, se é deixar o garoto mais tranquilo e sem pensar em oferta, que estava com o aceite dele, né, aqui no Cruzeiro, mas ele foi relacionado para o duelo do Flamengo com o Santos, na Vila, acho que é nesta quarta-feira, e ontem tinha atuado no Sub-20, né? É até estranho porque deixaram o menino quase o jogo inteiro, né? Numa segunda-feira, e aí quarta-feira ele é opção aí para o profissional. Então, não sei o que vai pensar o Flamengo. O Cruzeiro agora vai aguardar. O Cruzeiro não vai ficar, ô Flamengo, aceita aí. Não, já fez o que tinha que fazer, já tinha a palavra, inclusive, do BAP, né? De 3,5 milhões por 50%, tudo acertado. O Cruzeiro enviou a proposta, aí vem o BAP falando que era pagamento à vista, e o Cruzeiro queria pagar à vista, mas não teve essa oportunidade. Então, não sei se o staff vai realmente tentar forçar uma situação com o Flamengo. Claro que o staff estava trabalhando para essa possibilidade, porque sabe que o menino aqui ia jogar, né, com o Leonardo Jardim. Agora, hoje e amanhã, dificilmente vai acontecer algo, até porque o menino tá relacionado aí para esse compromisso do Santos. E enquanto isso, óbvio, o Cruzeiro conversa com outros atletas para tentar essas contratações. Depois a gente pode falar mais sobre o mercado em si, se está devagar, se o Cruzeiro tem que dar uma acelerada realmente. Mas e essas questões aí? Cauã Barros, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, o que dá para a gente falar? Pode começar, Pedro. Ó, primeiro, assim, falar do nome do Cauã, né? Eu acho que como você disse, Samuel, é interessante ter determinados jogadores ali na base de dados. Eu acho que todo departamento de scout ele costuma construir uma base de dados mais vasta, assim, de vários mercados, e naturalmente o Cruzeiro vai construir uma do futebol brasileiro. A gente estava até discutindo isso lá no dia da transmissão, eu, Amanda e Valu, porque o Cauã Barros ele é mais segundo volante, né? O primeiro volante no América hoje é o Miqueias. Mas ele é um segundo volante com uma vocação, um perfil físico muito interessante, porque ele é um atleta alto, é um atleta de imposição. Acho que o torcedor do Cruzeiro vai se lembrar daquele jogo dele contra a gente aqui no Mineirão, onde ele o tempo inteiro ia para o duelo, ele ficou ali na cola dos jogadores do Cruzeiro por muito tempo, sempre pegando ali os jogadores do meio campo, mas ele tinha boa saída, inclusive é ele quem marca o gol, né, contra o Cruzeiro. É um jogador interessante, não chegaria para ser titular, mas é interessante o Cruzeiro ter esse tipo de atleta no seu radar. Vai muito ao encontro do que a gente fala, né, de contratações assim, antes do atleta estourar no sentido de virar um cara já muito badalado.
hoje no América ele ainda não é esse jogador, ele é um jogador em desenvolvimento. O Matheus Cunha me parece mais uma sinalização do Cruzeiro, e aí depois eu quero até ouvir a Rafa, o Gabriel e, claro, o torcedor aí que está nos acompanhando, assim, uma sinalização de que o Cruzeiro talvez já não tenha tanta confiança assim no Léo Aragão. E o Otávio vai exigir uma paciência. A gente sabe o quanto que a maturação de goleiro ela é mais tardia, né? A gente vê muito goleiro aí despontando para o futebol já ali nos seus 24, 25 anos. E aí o Cruzeiro olha para um atleta que já está mais preparado, que já foi em algum momento titular do Flamengo, para poder ter ele no seu radar, e é aquela opção de mercado, né? Uma oportunidade de mercado, no caso, porque é um jogador que pode assinar um pré-contrato. E acho que a frustração é a questão do Matheus Gonçalves. Eu fiz questão de acompanhar o jogo ontem do Flamengo contra o Atlético Mineiro, e você vê a diferença ali no trato do atleta com a bola. É um jogador que vai para um contra um o tempo inteiro, capacidade de colocar os companheiros ali em situações favoráveis, né? Ele deu um passe de primeira pro Lohan, o Lohan acabou perdendo o gol, mas a caneta que ele deu e depois completa ali com um giro, é um jogador especial. O narrador o comentarista até falou uma situação, e eu concordo muito, o Matheus Gonçalves no sub-20, ele chega num ponto que ele sobra demais, muita facilidade para poder jogar contra os atletas ali da categoria, mas infelizmente o Flamengo tem tomado medidas um tanto quanto tortuosas, né? Tem a questão lá do jogador que ia vir do West Bromwich, e aí de repente a torcida fez um burburinho, não vem mais. O Vitor Hugo ia ser negociado de uma forma, de repente o Flamengo não quer mais desse jeito, e agora o Matheus Gonçalves. É ruim porque a expressão dele na entrevista, né, quando a entrevistadora ali fala com ele que o negócio caiu, você vê que ele para um pouco assim do tipo, pô, não era isso que estava acordado, eu estava preparado para uma despedida aqui hoje e já me preparar para ir para Belo Horizonte. Mas acho que agora é o Cruzeiro continuar firme no mercado, Samuel. A gente sabe que o mercado, alguns jogadores vão ser caros, mas o Cruzeiro achou essa opção do Matheus Gonçalves, e tem como a gente encontrar outros atletas aí de qualidade, com essa mesma questão da idade, querendo se provar no futebol, mas analisar o mercado, e eu acho que cabe um pouco para o torcedor também ter um pouquinho de paciência. O Matheus Cunha é a situação mais tranquila porque não envolve uma negociação com o clube, né? O Cruzeiro está tratando para assinatura de um pré-contrato, então basta se acertar com o atleta e com o seu staff. Concordo com o Pedro, falei isso aqui também ontem. Para mim, é uma sinalização de que o Cruzeiro, que essa comissão técnica não conta com o Léo Aragão para o ano que vem. E aí o Matheus viria para ser esse segundo goleiro, e acho que é um movimento correto. Assim, você precisa ter um segundo goleiro em quem você tem confiança para, no caso de necessidade, ele estar ali e suprir bem o papel do seu titular. O goleiro é uma posição muito diferente das outras, né? Você não vai ficar fazendo rodízio, você tem que ter um titular em quem você confia e um segundo goleiro ali preparado para os momentos em que for necessário, e é um jogador que tem já alguma experiência, né, no futebol da Série A, inclusive no Flamengo, que é um clube onde as pressões e as coisas que acontecem são muito, muito grandes, e inclusive a gente está acompanhando isso, como o Pedro falou muito bem, não só nessa negociação do outro Matheus, né, do Gonçalves, mas como outras negociações que o Flamengo vem fazendo, e tem sido comum um mercado um pouco conturbado do Flamengo nessa janela agora do meio de ano. Fico me perguntando até que ponto o Cruzeiro, enquanto instituição, na figura dos seus diretores, do seu presidente, poderia ter feito algo diferente para conduzir essa negociação, mas a gente também tem que ponderar que lá do lado do Flamengo as coisas têm acontecido dessa mesma forma, com jogadores diferentes, com clubes diferentes, o Flamengo na posição de vendedor e também de comprador. Então, me parece ser aí um momento meio conturbado do Flamengo, né? E sobre o Cauã Barros, eu até gosto muito de saber que o Cruzeiro está em busca de um volante. Eu acho que é necessário, assim, até pensando a médio e longo prazo, porque hoje, por exemplo, o Eduardo parece ser a figura para substituir ali o Lucas Silva, por exemplo. Óbvio que o Matheus Henrique vai voltar, tem essa discussão de onde ele se encaixaria melhor nesse time,
mas o Eduardo, até pela idade, pelo tempo de contrato, talvez não é um cara que vai estar aqui no ano que vem. Então é importante que o Cruzeiro comece já a pensar em algumas reposições para o seu elenco dentro do perfil do treinador, e eu acho que o Cauã está nesse perfil, mas eu confesso que gosto muito mais do Denilson, que a gente já viu um recorte muito grande dele no Cuiabá na Série A, né, e continua fazendo uma boa temporada na Série B. Não consigo entender por que nenhum clube ainda foi atrás dele. Não sei se tem alguma questão aí, até mesmo de valores, mas é um nome que me agrada bastante, que eu gostaria que o Cruzeiro tentasse. E fica agora a expectativa para ver, né, Samuca? Eu não sei, assim, eu não estou muito esperançosa de que essa situação com o Matheus Gonçalves vai ter alguma reviravolta. É claro que no futebol as verdades duram 24 horas e olhe lá, mas me parece que pela forma como tudo foi conduzido, muito difícil de haver uma reversão, pelo menos nos mesmos moldes de negociação que haviam sido apalavrados ali entre os presidentes de Cruzeiro e Flamengo. E aí, diante desse cenário, o Cruzeiro tem que voltar à sua carga, né, e buscar o mais rápido possível esses extremos. Eu acho que a gente precisa de pelo menos dois, de fato, eu entendo o torcedor, assim, porque é necessário que esses jogadores cheguem o mais rápido possível para estar treinando e para já estar entrando em campo e fazer a diferença, porque o grande gargalo do Cruzeiro hoje é quando precisa utilizar o seu banco de reservas. Falta profundidade, você não tem muitas vezes atletas que façam a diferença nessa faixa de campo. Acho que o Matheus era uma excelente aposta, em especial por esse valor, poderia ser esse jogador para fazer a diferença. Na ausência dele, na negativa, se realmente não der certo, fica a expectativa do Cruzeiro buscar alguém tão bom quanto, né? Do mesmo potencial e pela mesma faixa de preço. E aí vai dar trabalho para a turma lá. Sobre o Cauã, eu acho ainda desnecessária a contratação. Matheus Cunha é o que o Pedro falou, que foi muito feliz no comentário, de buscar um reserva com uma rodagem, uma bagagem melhor do que o Léo Aragão. Agora, sobre o Matheus Gonçalves, só lembrar a torcida, viu, gente? O Cruzeiro é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que às vezes a gente vê alguns comentários, parece que é a terra mais arrasada do mundo. O Cruzeiro é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro e praticando, na minha opinião, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Para lembrar a galera aí. E uma situação, o Samuel pode informar melhor, eu vi uma publicação do Venil falando que a negociação foi diretamente, né, do BAP, não foi com o departamento de futebol nem nada, e parece que as coisas mudaram sobre o Matheus Gonçalves após a coletiva do Felipe Luiz. Porque quando surgiu o rumor do Matheus vir para o Cruzeiro, a torcida do Flamengo ficou bastante agitada com aquela situação, mais a situação dos prints do Pedro, e depois da coletiva do Felipe Luiz, que algumas coisas foram esclarecidas, o Matheus Gonçalves parece que a negociação não foi para frente e falam que tem uma relação muito boa, né, do BAP com o Pedrinho, que é uma relação muito boa entre os dois, mas a negociação não concluiu. Se vir, é bem-vindo ao jogador. Né? Oi? Tinha, né, Samuel? Tinha, né? Estremeceu bastante, né? Ué, depois de você não cumpriu a palavra com o cara... Exatamente. E a situação do Matheus, se vir, seria muito bem-vindo, lógico, mas não veio, cara. Até agora não veio. Pelo visto, parece que não vem para o Cruzeiro e vida que segue, gente. O Cruzeiro vai continuar no mercado, contratar de forma correta, não é sair igual doido. E somos o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Eu vi alguns comentários pelo Matheus Gonçalves não vir para o Cruzeiro, mas pelo amor de Deus, não tem terra arrasada. Ganhamos de 4-1 com a autoridade do Grêmio, fizemos uma partida excelente e era uma aposta o Matheus Gonçalves, um bom jogador, mas não veio. E vida que segue, o Cruzeiro vai buscar no mercado, precisa buscar o Beirada. E vamos lá, o Campeonato Brasileiro é o segundo colocado. Bola para frente. São 4.400 pessoas aqui no nosso Mercadão. Deixa o like aí para que nossa live vá para mais gente. Essa questão aí, estamos até tentando aqui um contato com o staff do Matheus Gonçalves, né? Eu acho que o Flamengo está relacionando aí para ver se o garoto esquece um pouco a proposta aqui que ele tinha, né? Para dar uma acalmada nos ânimos daí e
e com ele relacionado também, penso que não vai ter hoje e amanhã nenhum movimento aí por parte dele, de familiares, até mesmo do staff, talvez do staff, né, para se pensar em uma negociação, não forçar a barra, né? Forçar a barra, nesse caso, eu acho que seria